O Carlinho Silva, boa noite, Nicola. O Mengão deveria tentar o Rodrigo Muniz pro ataque. E se o Wesley sair mesmo, vai atrás. Vai ter que trazer mais 2 laterais direitos bons. O Varela não vai dar. Concordo, Carlinho. O Varela, para mim, tá abaixo daquilo que o Flamengo precisa, embora o Wesley me surpreenda de forma muito positiva. O Wesley tá jogando uma bola muito legal. Foi, para mim, um dos grandes destaques do Flamengo contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro. Fez bom jogo ontem também. Cara de muita capacidade física, quase foi vendido para Atalanta na metade do ano, tá? Wesley Bola Cheia, boa noite, Nicola. Lança a braba do dia. Cara, tem algumas pequenas novidades, né? Hoje a gente teve mais uma confirmação de que o afastamento do Gabigol passou muito pela diretoria do Flamengo e não pelo Felipe Luiz. O Felipe deixou bem claro isso depois do empate em 0-0 contra o Atlético Mineiro na noite dessa quarta-feira. O Anderson Trindade Nicola, do que se traz, essa aqui eu acabei de ler, né? Antony no São Paulo, Nicola, deixa eu aproveitar a mensagem do Sergião para também trazer uma passagem do Flamengo. Teve um portal inglês que afirmou que o Manchester United, que é o Lohan, meio atacante de 18 anos do Flamengo, e que o Antony poderia ser usado como uma moeda de troca. Eu confesso que quando eu li, achei para lá de esquisito. Só para lembrar, o Antony foi comprado pelo Manchester United por 100 milhões de euros. O Lohan está avaliado em 12 milhões de euros. Então, o cara de 100 milhões ser usado como moeda de troca, achei esquisito. Mas mandei mensagem para o Júnior Pedroso, que é empresário do Gabigol, mas também do Antony. Falei, Júnior, tudo bem? Como é que você tá? Cara, e essa história? Você chegou a ver alguma coisa? Eu vou até ler para vocês o que disse o Júnior Pedroso, porque aí vocês tiram as próprias conclusões do que ele falou e de como é que vocês interpretam, né? Perguntei, faz algum sentido? Não, Jorge, nenhum sentido. Aí ele falou assim, ó, tem saído muita coisa do Antony lá na Inglaterra, mas o clube está passando por várias mudanças e ele tem mais 2 anos e meio de contrato, tá? Então, o Júnior Pedroso descartou a troca do Antony pelo Lohan, descartou que ele venha para o Brasil e assegurou que ele tem mais 2 anos e meio de contrato. Só é importante a gente lembrar que o United acaba de passar por uma mudança no comando técnico, né? O Rubem Amorim, que fez trabalho brilhante no Sporting, foi contratado e com a chegada de um técnico novo, na teoria, todo mundo do elenco zera o seu grau de todo mundo passa a ter esperança de atuar como titular. Eu acho que isso também vale para o Antony, tá bom? Nicola, será que o Gabigol vai melar com um cabuloso? Não apostaria nessa possibilidade, tá? É assim, ó. O Alexandre Matos tem adotado um discurso pé no chão. Depois de tudo que aconteceu entre Dudu e Cruzeiro, eu acho, inclusive, que ele está muito certo de pensar dessa maneira. Mas uma outra pessoa do Cruzeiro com quem eu conversei falou, Nicola, tá tudo bem encaminhado, tá tudo bem avançado. A gente tem convicção de que o Gabigol vai fazer um enorme sucesso por aqui. E uma das pessoas que trabalharam fortemente para que o Gabigol virasse reforço do Cruzeiro é o Paulo Pelaipe, que passou as melhores referências. Pelaipe e o Gabigol trabalharam no Flamengo em 2019. O João Paulo Magalhães, seria interessante Santiago Sousa no Flamengo? Zagueiro / volante. João, confesso que eu não conheço o Santiago Sousa, mas se você tá deixando a sua opinião, tá registrada por aqui, tá bom? O Flamengo que busca de forma emergencial um centroavante. Vocês sabem que o Gabigol vai embora, o Carlinhos está fora dos planos e o Pedro volta somente a partir de agosto. Então, o Flamengo vai precisar buscar um centroavante, um lateral direito também é alvo. Eu não descartaria que o Danilo seja contratado, tá? O Danilo, lateral da Juventus, / zagueiro. Outro que foi oferecido para o Flamengo, ou melhor, que se ofereceu para o Flamengo foi o Quadrado. O colombiano, que já jogou na seleção, hoje defende a Atalanta. Ele, por meio do Alexandro, eles jogaram juntos durante muito tempo na Juventus, ele pediu para que o nome dele fosse levado para lá, tá bom? Ricardo de Freitas Gomes, Arthur Cabral pode pintar no Flamengo? Outro dia eu estava conversando com o Pitombeira, deixa eu até ver que dia foi, acho que foi nessa semana. E eu tinha perguntado para ele sobre 2 jogadores, sobre o Pulga e sobre o Arthur Cabral, são os 2 dele, tá? E aí ele falou assim, ó, o Pulga é o melhor jogador da Série B, com 23 anos, vai jogar com uma camisa grande da Série A em 2025, tá? E aí eu falei também sobre o Arthur Cabral e ele falou que tá vendo uma série de coisas, mas não pode abrir nada. Só sobre o Pulga tem uma novidade importante. O Pulga,
que é o atacante do Ceará e que teve nos planos do Corinthians por algumas semanas, também por conta do Pitombeira, que fez um enorme barulho. O Pulga teve recentemente, nos últimos dias, uma proposta da Major League Soccer, informação exclusiva, tá? Esse time da Major League Soccer, que não teve o nome identificado, ofereceu 4 milhões de dólares. E o presidente do Ceará, em meia reta final da Série B, descartou o negócio. Ele entende que o Pulga vai ser alvo de propostas melhores, artilheiro da segunda divisão, mesmo não sendo centroavante, e com o iminente acesso do Ceará para a primeira divisão, tá? O Alex Camelo quer saber se o volante Hércules do Fortaleza interessa ao Fla. Alex, eu conversei nessa semana com o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, e o Marcelo havia me afirmado que não tem nenhuma proposta ou sondagem pelo Hércules, nem do Palmeiras, nem de nenhum outro clube, e que ele não tem a intenção de se desfazer do jogador. Para que o Hércules saia do Fortaleza hoje, a posição do Fortaleza só sai com o pagamento da multa rescisória, 10 milhões de euros. Volante de 24 anos de idade, eu não sei se vale a pena tamanho investimento, tá? Além disso, o Bahia quer um goleiro de primeiro nível. Pensou no Everson e pensou também no Hugo Souza. O Corinthians, nessa semana, divulgou que chegou a um acordo com o banco para ser o fiador da operação com o Flamengo da compra do Hugo. Agora resta saber se o Flamengo vai aceitar esse banco como fiador. Se não, o Corinthians já cogita até pegar um dinheiro emprestado nesse banco para pagar os quase 5 milhões de reais ao Flamengo à vista para acabar com essa história. A Rosemary Fonseca, você também disse que o Gabigol ia para os porcos. É verdade. Falei na metade do ano que tinha um acordo fechado. A mudança só não aconteceu em julho por causa do Dudu, tá? Palmeiras e Gabigol tinham um acordo verbal. O Flamengo exigiu uma compensação financeira para liberá-lo a 6 meses do fim do contrato. O Palmeiras sugeriu o Dudu. O Flamengo aceitou que o Dudu fosse a compensação financeira, mas o Dudu entendia que não jogaria no Flamengo. Ele teria muita dificuldade em se firmar como titular por lá e ele preferiu ficar no Palmeiras. Com isso, o negócio acabou sendo desfeito e o Palmeiras meio que abriu mão da negociação. Eu ainda não consegui entender o que rolou depois desse acordo na metade do ano que fez o Palmeiras desistir da contratação do Gabigol, tá? Fala do Flamengo aí para a próxima temporada, quem precisar. Hilton, o Flamengo vai fazer algumas mudanças importantes, tá? E aí, só de cara, ao liberar o Gabigol e o Davi Luiz, o Flamengo consegue uma economia de 3 milhões e 100 mil reais por mês. O Gabigol ganha 1 milhão e 600 mil, o Davi Luiz ganha 1,5, tá? Então estamos falando de uma bela economia na folha salarial. É possível que o Wesley seja vendido, o cara está em alta, está muito bem avaliado no mercado europeu, e aí também abre-se mais uma lacuna na lateral direita. O Carlinhos não fica, o Alan, se pintar proposta, volante ex-atlético, também vai ser negociado, mas vai depender muito de quem vai ser o presidente. Enfim, não adianta a gente também especular muito e não saber quem vai ser o presidente. Só para lembrar para vocês, né? Tem eleição no fim do ano, já estamos no fim do ano, no dia 9 de dezembro, e são 3 candidatos. O Rodrigo Dunch pela situação, o BAP pela oposição e o Maurício Gomes de Matos como uma terceira via, tá? Você já sabe a base salarial para o Gabigol no Cruzeiro, Ailton? 3 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, contrato de 4 anos. São 2 milhões de salário, pouco superior ao Matheus Pereira, que é o jogador mais bem pago do Cruzeiro. O Matheus ganha 1,850. O Gabigol chega para ganhar 2. A diferença é que o Matheus Pereira tinha os direitos econômicos presos ao Hilal, e o Cruzeiro está pagando para o time saudita 5 milhões de euros, enquanto o Gabigol chega livre. Então quem recebe pela compra dos direitos econômicos é o próprio Gabigol, mais 1 milhão de reais por mês. Tá bom? Nicola, o Gabi Frouxa é meio burro, né? Se pega um salário menor e ganha em cima da venda de camisas, ganharia muito, mas muito mais. Só tem que chegar chegando e manter. Não seria o melhor? Cara, Dino, é assim, cara. Eu entre ter um valor fixo ou ter um valor proporcional à venda de camisas, e aí depois precisa ver se você vai confiar nos caras que vão fazer esse levantamento. Eu preferiria estar na pele do Gabigol e receber 3 milhões de reais fixos por mês. 2 milhões de salário e mais 1 milhão de luvas. Eu acho que com 3 milhões por mês, eu nem precisaria trabalhar muito. Talvez um ano já seria suficiente. 3 vezes 10, 30, 39, mais o 13º, 42 milhões de reais.
acho que já dava para se aposentar depois de 1 ano, né? E eu não reclamaria, garanto para vocês. Sobre Gabigol, a informação que eu tenho é de que o Gabigol não assinou com o Cruzeiro, mas deu a palavra dele que vai jogar na Raposa. 3 milhões de reais por mês, 2 milhões de salário, 1 milhão de reais de luvas, contrato de 4 temporadas. Nicola, mas o Santos não está tentando? Sim, o Santos inclusive apela pro lado sentimental. O pai do Gabigol é santista fanático. Mas o que pesa contra o Santos é um calendário bem pior. O Santos não tem Libertadores para disputar na próxima temporada. O Cruzeiro ainda tem essa esperança. Se vencer o Racing, o Cruzeiro vai para a Libertadores. Ainda que perca a final da Sul-Americana para o Racing, o Cruzeiro ainda tem a chance de via Campeonato Brasileiro conseguir a sua classificação. Sobre Antony, contei para vocês durante a live que essa história de Antony trocado pelo Lohan é uma grande cascata. O empresário dele, o Júnior Pedroso, afirmou que o Antony continua no Manchester United. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o vídeo de hoje, com as novidades do Flamengo. Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.